Uma das coisas que eu mais amo fazer é pegar aprendizados que claramente são importantes para um segmento e trazer esses aprendizados para um outro segmento. Então, nessa aula, a gente vai pegar aquilo que foi ensinado nas aulas anteriores e vamos aplicar para a sua vida ou para empresas grandes. Por quê? Porque é possível pensar como uma startup, mesmo se você não é uma startup. Tem aprendizados que você pode retirar da cultura do Vale, do que a gente conversou nas últimas aulas, que podem ser super relevantes para uma empresa grande ou até mesmo para sua vida pessoal. Para começar, o mundo está mudando extremamente rapidamente. Isso é fato. Fato conhecido por muita gente. Estou falando óbvio. Quando o mundo muda muito rapidamente, o que acontece? As pessoas não conseguem acompanhar as mudanças. Aquilo que era estável se torna instável. E isso é verdade para todo mundo. Isso é verdade para você como pessoa, isso é verdade para empresas gigantescas. E muito do que a gente viu nas aulas passadas sobre como conseguir lidar com instabilidade pode ser relevante para empresas maiores. Por exemplo, vamos supor que você trabalha numa empresa muito grande. Você trabalha numa montadora de carros, você trabalha na GM. Ou vamos supor que você trabalha num grande conglomerado de hotéis, no Hilton. Se o Hilton ou se a GM conseguem trazer um mindset que permite experimentação, talvez essas empresas vão estar mais bem preparadas para lidar com instabilidade. Por quê? Instabilidade aponta para uma possível situação. O coração do seu negócio talvez morrerá. Talvez alguém vai criar algo que seja destruição do coração do seu negócio. Se você se permite criar um setor de inovação, talvez até mesmo um setor de destruição, no qual o papel das pessoas é criar algo que poderia destruir o que você tem. E você começa a aceitar a tentativa e erro. E você permite uma cultura de experimentação onde, antes de lançar coisas gigantescas, existem testes menores. Isso, para uma empresa grande, pode ser a sobrevivência dela. Vou dar um exemplo. Na prática, se você fizer isso, você vai fomentar mais aprendizados horizontais. E eu deliberadamente dei o exemplo de uma GM e de um Hilton, porque, poxa, uma GM poderia ter criado um Uber, ou uma Tesla, ou o Hilton poderia sim criar um produto que substituiria a Airbnb. Eu deliberadamente dei esses exemplos só porque é muito óbvio que montadoras e também empresas de logística, porque Uber também está no jogo de logística, e é óbvio que empresas no setor de turismo e hotelaria não enxergaram o quanto essas outras empresas poderiam destruí-los, mas talvez, se eles tivessem um setor interno de inovação, de novo, um setor até mesmo de destruição, talvez eles teriam inventado isso. Tem alguns exemplos bem legais que eu vi nos últimos tempos. Um exemplo de se tirar o chapéu é a Magazine Luiza. Para quem não sabe, a Magazine Luiza começou muitos anos atrás e poderia ter virado uma empresa super tradicional, porque eles têm diversas lojas que vendem eletrodomésticos e tem um negócio muito tradicional. Sabe quando eu conheci originalmente a Magazine Luiza e onde? Na Campus Party de Recife em 2012.
Porque eles têm um setor de inovação, e não só nesse setor de inovação eles criam várias coisas, mas eles também estão totalmente embedados nesse ambiente de empreendedorismo. Cara, os líderes do setor de inovação da Magazine Luiza estavam na Campus Party. Minha primeira conversa com eles foi no aeroporto. A gente se encontrou lá depois do evento. Dentro da Magazine Luiza, eles têm Magazine Labs. E tem várias ideias que eles acabam lançando e aprendendo com isso e às vezes crescendo. Uma das ideias que eles fizeram, isso anos atrás já, foi o Magazine Você, no qual qualquer pessoa pode criar uma loja dentro do Magazine Luiza e pode vender itens. Se eles fossem pensar criticamente sobre todos os prós e contras, talvez eles não iriam lançar. Porque dependendo de como isso evolui, pode acabar destruindo o que eles têm. Só que eles não têm esse receio. O grande medo deles é ficar para trás. E ficar para trás cegamente, sem nem ver as mudanças que estão acontecendo no mundo. Um segundo exemplo super bacana é a Globoplay. O coração do negócio da Globo é conteúdo, e principalmente quando você pensa na Globosat, tem também um negócio de pagar para ter aqueles canais fechados. Quando você pensa que normalmente a natureza daquele negócio é o conteúdo, e inclusive esse conteúdo é monetizado, você tem que ter coragem para lançar uma plataforma na qual esse conteúdo pode ser acessado de forma aberta através dos computadores das pessoas. Tem que ter coragem para criar algo onde pessoas podem assistir pela internet de forma aberta esse conteúdo. O modelo de negócios da Globo até hoje depende ainda do Ibope da Globo, do Ibope de cada programa. Quando você oferece o conteúdo por um outro canal, você pode ter uma super queda em números que ainda são indicadores de faturamento. Mas os caras sabem que as coisas estão mudando. Os caras sabem que cada vez mais existem diferentes canais para anunciar. Canais que eu digo, não canais de TV. Diferentes canais na web, diferentes canais no mundo mobile. E esses canais têm métricas. As métricas na TV são um pouco diferentes. Os caras sacaram e estão experienciando com coisas diferentes. Teve um período no qual eu escrevi para o Estadão, eu falava sobre culturas empresariais. Inclusive eu amava escrever sobre isso. E para escrever sobre diferentes culturas, eu acabava fazendo um mergulho em diferentes coisas que certas empresas estão fazendo. E uma das histórias mais bacanas sobre as quais eu escrevi é sobre uma estratégia que a Adobe trouxe para dentro da empresa para encontrar empreendedores dentro da Adobe. Eles fizeram um projeto chamado Adobe Kickbox, que é uma caixinha vermelha. Dentro dessa caixinha tem algumas coisas, e essa caixinha existe para desenvolver habilidades empreendedoras nas pessoas e para dar uma chance das pessoas tentarem criar um projeto dentro da Adobe. Acaba sendo simbólico também, né, porque mostra que a cultura está aberta a isso. Mas o que que é essa caixinha vermelha, essa Kickbox? É uma caixinha na qual eles colocaram alguns materiais que mostram algumas metodologias de desenvolvimento de produto. Eles colocaram também um chocolatinho e um café para dar aquele gás que você precisa ter para conseguir manter um projeto paralelo. No caso da Adobe, eles colocam também um voucher de $1000 que você pode usar para validar o seu produto, para gastar em algum teste para ver se o seu produto é real. E super bacana, eles transformaram essa caixinha em algo de código aberto, é open source, você pode ir no site lá da Adobe e imprimir os mesmos materiais que tem na caixinha e fazer sua própria caixinha. E claro, cabe a você colocar ou não o chocolate, o café e os $1000. Ao longo dos últimos anos, mais de 1000 funcionários da Adobe usaram essa caixinha para tentar começar projetos, e eles têm todo um funil,
que certos projetos podem ser apresentados e, claro, eles criaram toda uma maneira aonde essas ideias podem ser escoadas. Então, tem lá uma banca, um conselho que escolhe alguns projetos e dá feedback, e dependendo do que acontece, esse projeto pode até ser levado adiante dentro da Adobe. Mas você vê como empresas maiores podem pegar alguns aprendizados da cultura do Vale e trazer para dentro, até mesmo como processo de seleção, porque se alguns dos seus funcionários são muito empreendedores, você pode fazer bom uso disso. Antigamente, uma empresa talvez não queria pessoas empreendedoras. Só que hoje em dia, se você tem pessoas empreendedoras, tem diversas maneiras de fazer bom uso disso. Porque essas pessoas podem ser as responsáveis por você conseguir lidar com esse mundo em constante mudança e conseguir encontrar soluções que são extremamente importantes para a sobrevivência da sua empresa. E daí tem tantas outras coisas, principalmente focadas em habilidades comportamentais ou atitudes, que foram mencionadas nas aulas anteriores, que são muito importantes e você pode aplicar na sua vida. Vou pegar alguns itens específicos e ao longo do curso você pode rever e você pode trazer para sua vida o que fizer sentido. Mas quando a gente pensa nesse lance de admiração acima de inveja, isso é super importante para qualquer relacionamento. Você pode trazer isso para o seu relacionamento com seus familiares, para o seu relacionamento com o seu namorado, para o seu relacionamento com seus amigos. Você pode tentar trazer colaboração acima de competição e aprender com os outros antes de tentar ganhar dos outros. Aliás, esse ponto de focar em resolver, de conseguir entender os recursos que você tem em mãos e usar os recursos que você tem em mãos e focar em resolver, isso é super importante em relações humanas. Tem algum relacionamento que está passando por algum problema? Cara, senta e resolve, não vai se resolver do além. O lance da transparência, do respeito e muitas vezes de um papo direto, que não foca numa pessoa ou na outra, mas foca no relacionamento, no caso aquilo que a gente fala no curso, foca na empresa, coloca a empresa à frente, não necessariamente culpa uma pessoa ou outra, isso é super importante na sua vida. Isso é muito relevante. E até mesmo o ponto de permitir erros. Se você vive com essa leveza de que é ok errar, que você não vai ser julgado, que as pessoas não acham que você vai ter feito isso de propósito com uma má intenção, mas que às vezes a gente erra tentando acertar, isso muda totalmente a maneira como você vive os seus relacionamentos. Ninguém quer errar, mas talvez você queira fazer uma coisa muito fofa e você não necessariamente agrade 100%. Se isso é visto como, poxa, uma tentativa que eu não tinha bem a informação, não sabia como a pessoa ia reagir, mas eu peguei e eu fiz. E eu fiz com muito carinho, eu fiz com muito amor e já entendi que não é necessariamente o que você mais gosta e não vou fazer de novo. Beleza. E claro que eu estou dando exemplos de coisas simples. Tem coisas que você não deve, da sua cabeça, testar do nada e isso influencia diretamente a vida de outra pessoa. Mas estou falando de coisas leves. Estou falando de coisas que você não pisa na liberdade de ninguém e não vai além do seu espaço para atropelar o espaço de alguém. Nesse lance de começar com testes menores, isso é super aplicável para a vida. Eu lembro que quando eu comecei a correr, por mais que eu já queria treinar para uma maratona, a única maneira que eu podia entender se um dia eu estaria preparada era pegando e fazendo testes menores. Eu ia lá e fazia uma corrida de 5 quilômetros. Ao fazer a corrida, eu aprendia como eu me sentia. Eu entendia próximos desafios. Então, quando você pensa que o que vale é fazer, e ao fazer você consegue mais dados sobre como você pode fazer mais, isso é verdade com muitas coisas na sua vida. Você pode querer aprender a desenhar, querer aprender a cozinhar, querer aprender a correr, querer aprender a tocar um instrumento musical. Cara, começa pequeno, dá um passo e percebe, se observando e mensurando o que é desafiador para você, o que é bom para você, o que é seu ponto forte, o que é um desafio. Tem tanto que você aprende ao fazer, mesmo que seja uma coisa pequena. Uma das aulas foi sobre pitch, e era sobre o pitch empresarial. Agora, você, enquanto você vive,
você é também uma propaganda ambulante para si próprio. É interessante você conseguir desenvolver um pitch pessoal, no qual você rapidamente explica quais são os seus diferenciais. E é legal ter esse pitch e esse entendimento na ponta da sua língua. Claro, cada uma dessas coisas você tem que descobrir como fazer. Não é fazer da mesma maneira que eu expliquei ali, né? Aquele pitch que eu mencionei, você tem que procurar a dor e ver como você resolve a dor e explicar o plano e os resultados. O pitch pessoal é diferente. O ponto que eu tô falando aqui é que é bacana você explicar como você agrega. Por exemplo, meu pitch pessoal. Eu sou uma apaixonada por aprender e eu amo compartilhar o que eu aprendo, mas compartilhar de uma forma que seja aplicável para você. Então eu aprendo, simplifico, compartilho. Aprendo, simplifico, compartilho. Esse é o meu pitch pessoal. Qual é o seu pitch pessoal? Se você fosse uma marca, qual que é o valor que você agrega? Na nossa aula sobre produto, eu falei sobre a importância de conseguir falar não para algumas coisas. Aliás, sobre a importância de falar não para muitas coisas. É a mesma coisa na sua vida. Você não vai dar conta de tudo. Você não pode falar sim para tudo que aparece na sua vida. Você tem que aprender a priorizar, você tem que aprender a falar não. Você tem que começar a entender o que agrega valor, o que é importante para certos timings da sua vida. Isso é muito importante também. E quando a gente pensa em alguns conceitos como startup enxuta, como será que seria uma vida enxuta? Quando a gente pensa em conceitos mais amplos aí, como o conceito da startup enxuta, como seria uma vida enxuta? A gente fala em mínimo produto viável, como que seria um mínimo relacionamento viável? E tô extrapolando, vai, como que seria um mínimo namorado viável? Não tô dizendo que você tem que viver sua vida transformando tudo em projeto e olhando para tudo como se fosse uma empresa. Mas se você tiver a leveza de que um relacionamento também é um celeiro de aprendizados e pode eventualmente não dar certo, e se não der certo, tudo bem. Vamos entender quais são as primeiras coisas que a gente tem que vivenciar juntos para já ter os dados, se vai dar certo ou se não vai dar certo, e se não der, tudo bem. Eu aprendi, você aprendeu e segue a vida. Tem muita coisa que é paralelo ao que a gente viu no mundo empresarial e que pode ser bacana colocar na sua vida. Até mesmo toda essa pressão de querer ser perfeito, tem muita gente que quer ser perfeito, que não dá nenhum primeiro passo sem ter certeza absoluta que vai acertar. Já perdeu, vai sofrer pra caramba, porque você vai errar. A mesma situação de uma empresa na qual você dá passos diante de informações incompletas e com isso o erro faz parte, e é uma iteração constante até você descobrir respostas e ir crescendo, a vida é assim também. E se você se cobrar a ponto de ser perfeito, você vai se travar. Tem muitas coisas que você vai deixar de lado, você vai deixar de aprender. Isso acontece com empresas também, né? A empresa que só dá aquele passo, que tem certeza que é certeiro, essa empresa nunca vai ser a primeira a inovar, porque vão ter diversas outras empresas tentando achar respostas para aquela pergunta. E se ninguém sabe a resposta ainda e você só vai dar o passo quando souber a resposta, você só vai saber a resposta porque alguma outra pessoa já fez e já te mostrou a resposta. Então, na sua vida tem algo similar a isso. Então, é possível você pensar e agir como uma startup na sua vida pessoal e também na sua vida profissional, mesmo que você não esteja dentro de uma startup. Claro que você não deve simplesmente pegar tudo que você ouviu aí sobre a cultura do Vale e, pum, copiar tudo para a sua vida, copiar tudo para a empresa na qual você trabalha. A própria metodologia da fase nova diz o seguinte: aprende, transforma em potenciais ações, antes de agir, questiona, vê se faz sentido para o seu momento de vida. Mas ainda assim, esse olhar que você vê um aprendizado que é claro para um segmento e tenta trazer para outro segmento um olhar muito bacana e inclusive inovação normalmente vem disso. Vem da habilidade que as pessoas têm de encontrar conexões
em situações, ou segmentos, ou mundos supostamente desconexos. E vamos agora para nossa última aula.